Bom, eu vou tentar fazer um vídeo sem roteiro, sem nada escrito, alguma coisa pra eu seguir. Provavelmente vai me dar muito trabalho pra editar e vai ficar uma bagunça, mas eu queria a coisa mais crua possível que eu pudesse entregar. Eu trabalho como taróloga há mais ou menos uns 4 anos. Eu já tiro tarô desde antes disso, há uns 7 anos, mas eu comecei a trabalhar de fato com tarô há 4 anos. E uma das minhas maiores dificuldades trabalhando como taróloga é de me conectar com um público. Eu não tenho dificuldade de me conectar quando estou atendendo alguém. Não tenho nenhuma dificuldade, aliás. Mas, assim como a maioria dos trabalhos, hoje em dia você precisa divulgar na internet e eu não sou boa com a internet. Se eu pudesse, se eu tivesse essa opção, eu jogaria o meu celular dentro de um vulcão e nunca mais abriria uma rede social. Mas a gente não consegue fazer isso hoje em dia, ainda mais que o meu trabalho, eu preciso do meu celular, inclusive, para trabalhar. Então, eu preciso tentar me adequar de certa forma. Porém, eu vou me adequar do meu jeito. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito focadas numa vida rápida, uma dinâmica que tudo acontece muito rápido. Então eu quero uma coisa que eu vejo em 2 segundos e que tem aquela explicação num vídeo rápido com uma dancinha, uma música tocando e uma legenda assim, pá, tudo mastigado. Parece que a pessoa precisa de um conteúdo que já foi mastigado por outra pessoa para ela entender. E eu não tô falando só dos outros, eu não tô apontando o dedo, não. Eu tô falando mal de mim também, tá? Eu também sou essa pessoa. Mas eu não sei criar esse conteúdo. E eu não acho justo eu criar esse conteúdo também. Eu não acho justo comigo, porque isso não é parte de quem eu sou. Eu criei uma página no Instagram há sei lá quanto tempo, mas desde que eu comecei a trabalhar com tarô, onde eu escrevo, porque eu gosto muito de escrever. Eu escrevo textos, eu monto posts, eu não sou boa com design, tá? Eu não sou boa. Mas eu tento, eu mexo no Canva, que é onde eu sei mexer, e eu tento criar algum design para mostrar uma mensagem, alguma coisa, ensinando sobre alguma coisa, falando sobre tarô, falando sobre ervas, falando sobre cristais, astrologia, alguma coisa desse tipo. E eu posto lá no meu Instagram. E eu tenho certeza que, tipo assim, praticamente ninguém lê. Eu até tenho alguns seguidores, em torno de 1.000, um pouquinho mais, eu acho. Mas eu tenho pouquíssimas interações. E isso me fez pensar demais sobre para que eu tô fazendo isso. Em certos pontos, isso costumava, e depende do dia, né, me deixar chateada, porque eu de fato colocava minha energia, minha atenção num assunto que eu falava, meu Deus, isso aqui é legal, vou falar, vou escrever sobre para as pessoas saberem. Eu tô compartilhando uma coisa que eu gosto e que eu sei sobre para as outras pessoas. Só que em forma de texto, né? A culpa, eu vou falar que a culpa é meio minha das pessoas não verem, porque ninguém tá disposto a ler hoje em dia. Não no Instagram, pelo menos, que é onde eu tenho a minha conta. Talvez em alguma plataforma que eu, pelo menos, não sei, as pessoas queiram ler. Mas no Instagram não é o caso. Então, acabava que, tipo, as pessoas mal interagiam. A gente tem um apoio ali, a gente sabe que é um apoio moral de pessoas que me conhecem, falam, ah, minha amiga, ele vou curtir. Mas de fato eu não sentia que as pessoas se conectavam ou que estavam prestando atenção no que eu estava falando. E eu ficava tipo, caramba, eu tô com um monte de coisa aqui pra falar, pra mostrar. E como que eu faço isso? Como que eu mostro? Esse jeito não tá funcionando, então como que eu mostro? Eu poderia fazer um TikTok. Eu tenho um TikTok, inclusive eu tentei. Por isso que eu tô falando porque eu não gostei. E eu poderia tentar me conectar por lá, mas eu não estaria sendo honesta comigo, eu não estaria sendo eu mesma. E como que eu vou passar uma coisa que eu quero que seja verdadeira sendo um personagem ou alguma coisa assim? Então eu falei, por que não criar um canal no YouTube? Não sei se as pessoas ainda assistem canais no YouTube. Eu assisto quando eu quero aprender alguma coisa, eu gosto de ver vídeos. Mas eu não sei se é o caso de, sei lá, 10 pessoas. Eu espero que seja, né? Senão eu tô aqui também falando com o vazio. Mas enfim. E aí eu falei, eu acho que essa é a melhor alternativa para que eu possa expressar coisas que eu tenho a dizer, a ensinar e que seja mais fácil porque as pessoas não vão ter que ler, apenas me ouvir.
Então, dependendo, você não tem nem que estar vendo minha cara. Você pode fechar, você vai escutar o que eu tô falando. Então, eu acho que isso acabou muitas vezes me dando uma desmotivada no meu trabalho, porque eu queria que meu trabalho fosse simplesmente ler cartas para as pessoas. Mas não é. Não é, não é. Eu tenho que, primeiro que eu tenho que falar com pessoas, agendar consultas, e dependendo, às vezes é muito difícil. Qualquer pessoa que trabalha com um tipo de público sabe, porque você fala lá, a pergunta tal, ela é tantos reais, eu tenho esse horário disponível e esse dia aqui, e aí a pessoa chega e fala assim, quanto quer? Aí você fica, é tal, sabe? E aí dá uma vontade de falar, puta que pariu, você não sabe ler. Mas aí você não pode ser assim, você tem que ser educado, simpático, né? Mas tudo bem, isso aí, qualquer um que lide com o público lida com isso. Não, eu não sou, ai meu Deus, coitadinha, não. Mas a parte de ter que criar conteúdos nas redes sociais, isso era muito difícil, continua sendo muito difícil para mim. Eu não sou, eu não gosto de tentar me conectar com uma coisa real, tentar ser assim, 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 porque é assim que chama atenção. Esse tipo de design, esse tipo de coisa que eu não quero vender uma falsidade para ninguém. Então eu acho, né, que talvez esse tipo de vídeo dê para mostrar um pouquinho mais sobre quem eu sou. E eu sei que, por um lado, isso pode afastar pessoas e falar: nossa, não gostei do jeito dessa menina, eu não irei, eu não irei agendar uma consulta com ela. Pode ser que sim, mas pode ser que tenha gente que fale: ok, eu vi ela, eu vi como que ela é, gostei, vamos dar uma chance. Eu acho que é isso. Eu acho que ter que competir com pessoas que sempre estão criando conteúdos nas trends, que estão pegando uma trend e fazem uma coisa e que pegam um meme engraçado. Eu não acho que eu sou essa pessoa, eu não acho que eu sou engraçada assim, ou criativa para essas coisas. Mas eu tenho coisas a ensinar. Então, cá estou eu. Claro que eu não vou ensinar nada agora eu só tô falando um monte de coisa pra alguém ouvir ou não também. Vocês vão ter que aturar um pouquinho até eu ficar um pouco melhor em gravar coisas. Então, assim, as minhas edições elas não são boas, eu não sei o que eu estou fazendo, mas é assim que a gente começa. A gente começa lá de baixo, as coisas, o microfone estouradaço, a imagem péssima, a câmera horrorosa, a edição duvidosa, mas se eu não começar, se eu esperar a hora certa, ela nunca vai chegar. Então, não tem hora certa e isso aqui é uma tentativa de conexão com o outro lado da tela que eu de fato gostaria de me conectar. Não é só sentar aqui e falar, esperar que eu tenha visualizações e curtidas. Não, eu gostaria de me conectar, de saber quem é que está do outro lado da tela, de saber sobre essas pessoas que se interessam, no mínimo, pelas coisas que eu falo. E, e é isso. Não sei mais o que falar. Eu acho que eu já falei por quase 10 minutos direto. Tenho que cortar umas 3 horas do vídeo que tem 10 minutos. Mas é isso. E